Olá, povo de Deus, 26º domingo do tempo comum, 27 de setembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 18, 25 a 28, Filipenses 2, de 1 a 11 e Mateus 21, 28, 32. O profeta Ezequiel era também sacerdote e viveu no tempo do exílio. O texto de hoje exige uma leitura do capítulo 18 desde o princípio, onde o profeta faz uma crítica séria à falta de responsabilidade pessoal da parte dos israelitas exilados, que afirmavam: os pais chuparam uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. Ezequiel reprova essa forma de entender a culpa pessoal e diz claramente que cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade e não ficar jogando culpas neste ou naquele. Não é assim que Javé atua, apesar de ter uma tradição do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que afirma que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É nesse contexto que devemos entender o oráculo de Javé que Ezequiel transmite no texto de hoje. Vós dizeis: a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel, será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afasta da justiça, pratica o mal e vem a morrer, morre por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abris os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, hás de viver e não morrerá. Entendendo que o exílio tinha sido um castigo de Deus por causa do pecado dos pais, os israelitas exilados se julgavam puros e santos, e por isso Javé estava sendo injusto com eles. Ezequiel recomenda que o povo saia desse falso julgamento, assuma a própria culpa e passe a praticar a justiça. Aí está o verdadeiro caminho da salvação. Filipenses 2, de 1 a 11. A carta de Paulo aos Filipenses é uma declaração de amor do apóstolo Paulo à comunidade que ele, na companhia de Silas e Timóteo, havia fundado. A relação de Paulo com essa comunidade era mesmo de uma cumplicidade. Assim entendemos quando o apóstolo fala: completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma, num só coração. É o ideal de vida comunitária que Paulo imaginava para os cristãos de Filipe. Ele recomendava a humildade como alicerce do relacionamento entre eles e apresenta Jesus Cristo como modelo único e definitivo. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Esse despojamento de Cristo será o modelo ideal que os filipenses terão como parâmetro fundamental para dar consistência à vida em comunidade, alcançando a autenticidade cristã na vida entre irmãos. Mateus 21, de 28 a 32. A primeira contextualização do nosso texto de hoje nos leva à estrutura do Evangelho segundo Mateus, que apresenta 5 livrinhos com 2 partes cada um deles. Uma parte narrativa e uma outra com o discurso de Jesus. Pois bem, estamos na parte narrativa do 5º livrinho, onde Jesus enfrenta forte oposição das autoridades da religião judaica. A segunda contextualização é do próprio capítulo 21,
que começa com uma euforia da multidão acolhendo Jesus no território da Judéia, mas que vai encontrando logo em seguida forte oposição das autoridades, que chegam inclusive a perguntar a Jesus com que autoridade ele agia. Pois bem, hoje, na capital da Judéia, em Jerusalém, Jesus se dirige aos sacerdotes e anciãos, que sempre o provocam para o pegar em alguma falta. Mas hoje a provocação parte de Jesus, com a parábola dos 2 filhos. Diz Jesus a eles: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. E ele respondeu-lhe: eu vou, Senhor, eu vou, sim, Senhor. Mas de fato não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? A provocação está feita. Os sacerdotes e anciãos não tinham outra saída a não ser responder-lhe o primeiro. É evidente, porém, o que Jesus queria mesmo com essa parábola vem em seguida, quando ele diz: em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas irão diante de vós para o reino de Deus. Qual é a relação disso com a parábola? Também fica evidente que os publicanos e as prostitutas são comparados ao primeiro filho, cuja vida é um expresso dizer não à vontade do Pai, mas com um coração imenso e aberto para o arrependimento e mudança de vida. Os sacerdotes e os anciãos são comparados ao segundo filho, cujas aparências dão a impressão de uma vida que é só sim a Deus, porém, na verdade, não cumprem absolutamente nada do que Deus lhes propõe e nem apresentam um coração disposto à mudança. Então, Jesus se serve do testemunho de João Batista para cobrar deles a prática da justiça, que eles rejeitaram e foram até coniventes com a decapitação do precursor. E Jesus diz que as pessoas de má vida entenderam João muito mais do que aquelas que se julgavam justas e salvas. De fato, quem procurou João, mostrando arrependimento, buscando batismo com o selo dessa atitude? Teve até alguns fariseus e saduceus que mereceram de João a pecha de raça de cobras venenosas e a advertência para que não se fiassem na genealogia de povo eleito, dizendo-lhes: não pensem que basta dizer Abraão é nosso pai. Assim podemos ligar com a primeira leitura, pois se os pecados dos pais não passam para os filhos, suas virtudes também não lhe garantem a salvação. A responsabilidade pelos compromissos assumidos ou não é algo pessoal e individual. Cada um tem que dar conta do recado. Podemos nos ajudar no processo de salvação, mas a resposta que temos de dar a Deus pela nossa vida é nossa responsabilidade individual, pessoal. Jesus sabia ir no âmago das questões. Diante da falsa moral daqueles que gostavam de viver das aparências, Jesus não deixava por menos e dizia-lhes na cara que os pecadores públicos e as prostitutas entrariam no reino do Pai antes deles. A Igreja Católica é bastante responsável pela deformação de muitas consciências no campo moral. Temos muita gente que vive como se estivesse na vitrine, à luz do dia, mostrando-se santo e imaculado. Mas quando escurece, emerge a verdadeira pessoa, falsa, moralista só para os outros.
É preciso reconhecer-se pecador, apresentar-se ao Pai como o primeiro filho, com capacidade de arrepender-se e mudar de vida. Quem assim o faz pode confiar na misericórdia de Deus e orar sempre aquilo que o salmo de hoje nos propõe. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Um beijo no seu coração.